Olá, meus amores. Bom, vamos iniciar então mais uma aula de iniciação científica. Lembrando que esta é uma aula para o Ensino Fundamental 2, para as turmas de 6º, 7º e 8º ano. E eu sou a professora Margola. Na aula passada, nós começamos a falar sobre pasta de anexos. E aí nós comentamos um pouquinho sobre a funcionalidade, então qual era o objetivo da pasta de anexos. Não tem muito segredo, né? Então, qual o objetivo dessa pasta de anexo e o que ela é? Hoje eu trouxe algumas imagens para que nós possamos compreender melhor essa funcionalidade da pasta de anexos ou portfólio. Então, esta é a segunda aula sobre este conteúdo de pasta de anexos. Então, aqui nós vamos ter justamente, a gente começa relembrando essa funcionalidade dessa pasta de anexos, que é armazenar ou arquivar documentos, como nós comentamos na aula anterior, questão dos artigos, dos questionários, fotos. Nós podemos arquivar esse material aqui dentro da pasta. Deve ter uma capa e as folhas, essas folhas aqui plásticas, elas devem estar numeradas. Isso é muito importante. Diferente do diário de bordo, onde o diário de bordo ele é numerado frente e verso, aqui a pasta de anexos a gente numera apenas a parte da frente, tá? Então a numeração ela é colocada apenas na frente de cada folhinha dessa, de cada folhinha plástica dessa, ok? Deve possuir a identificação do pesquisador e do projeto em andamento. Esse é um modelo de portfólio ou de pasta de anexos que nós utilizamos aqui na escola. Poderia ser aquela pasta sanfonada? Pode, poderia. Teria o mesmo objetivo, armazenar e arquivar documentos. Porém, naquela pasta sanfonada, o material ele fica armazenado, mas às vezes não fica tão fácil a identificação do material ali dentro. Então, por isso a gente se preocupa e deu prioridade para que o modelo da pasta de anexos fosse utilizado este aqui, deste portfólio. Porque a gente consegue organizar os materiais por folha. Como eles vão estar numerados, fica muito mais fácil a identificação desse material aqui dentro, ok? Aqui ele tem uma etiqueta já de identificação, que vocês podem utilizar essa etiqueta aqui, ou pode fazer uma outra para substituir, com o nome dos pesquisadores e com o nome do projeto. Há algumas pessoas que encapam a pasta de anexos, mas não há necessidade, visto que aqui dentro vai ter uma capa. Então, não precisaria. A gente vai já chegar lá em um modelo de capa. Aqui a gente tem um modelo de uma das pastas de uma aluna aqui da escola. E aí vocês veem que aqui as folhas, ó, aquela folhinha plástica, essa folhinha plástica aqui, ela está numerada, tá? E a numeração é na frente de cada uma daquelas folhinhas. Então, ela tem uma numeração. Então, todas essas folhas elas precisam ser numeradas. Alguns alunos, né, aqueles que entregaram a pasta de anexos para uma primeira correção, devem ter observado que a pasta ela voltou com um código. Alguém vai perguntar, professora, o que é esse código? Todo mundo tem esse código? Todos os alunos que entregaram, né, todos os projetos que entregaram a pasta, vai ter esse código. Esse código aqui, ele é um controle do professor, não é algo relativo, propriamente dito, ao projeto do aluno. Esse código aqui é um código utilizado pelo professor, no caso por mim, a professora Thaís, que somos as professoras de iniciação científica, para identificar o projeto. Isso aqui funciona para o nosso controle. Então, o que esse código aqui me diz? Vejam
que ele começa com uma letra B 0807, ou seja, essa pasta pertence ao grupo da turma B, né? No caso, alunos da turma B, vespertino, 8º ano, é o grupo 7. Então, foi o grupo 7, ou o 7º grupo desta turma do 8º ano, vespertino, que foi corrigido esse projeto e ele recebeu essa numeração 807. Se tivesse sido o primeiro projeto a ter entregue o material, seria 801. Isso aqui não vai interferir na questão do trabalho dele em si, tá? É só um código para poder facilitar a organização do professor, certo? Então, aqui veio 807. Então, só para poder esclarecer em relação a isso. E aí nós temos, lá na primeira folha da pasta de anexos, lembra que eu falei de uma capa? Aqui tem uma estrutura de capa que foi pensada para essa pasta de anexos, onde nós temos o nome da escola, o nome das alunas que compõem esse grupo, o título do trabalho, né, Imperatriz Maranhão 2020, que é um trabalho deste ano. Aqui eu tenho uns desenhos em cima de uma fichinha. Essa fichinha aqui, ela não faz parte da capa. Essa ficha aqui, que é uma fichinha de acompanhamento, é só uma fichinha de controle, então só para dizer que é uma ficha de controle do professor também e do aluno. Então, como tem lá aquele código lá na frente, essa fichinha também tem um código aqui do 807, claro, tem as notas referentes ao material de iniciação científica que for sendo entregue. Então, essa fichinha ela foi colocada lá na primeira folha junto com a capa, mas ela não está aderida, não está colada, não tem nada a ver com a capa. Então, por isso que a gente colocou aqui um emojizinho. Mas a estrutura da capa é essa. O nome da escola, identificou a instituição a qual pertencem as alunas, nome das alunas que compõem este grupo, o nome do trabalho está aqui. Então, essas informações são fundamentais para estarem lá na capa. E a capa digitada, ok? Então, ela foi digitada, foi impressa e foi colocada lá na primeira folha da pasta de anexos. Isso é importante. Da segunda folha em diante da pasta de anexos, essas alunas, elas vão colocar os artigos, questionários, fotos, entrevistas, os materiais que elas forem construindo, que elas forem adquirindo, obtendo, para consolidar esse trabalho, ou seja, para desenvolver o seu trabalho de pesquisa, elas vão arquivando dentro dessa pasta de anexos. Então, a partir da folha seguinte, depois da capa, elas já vão colocando esses materiais. Dentro de cada uma daquelas folhinhas, elas vão colocando esses materiais e organizando. Como cada uma dessas folhinhas vão estar numeradas, fica muito mais fácil para identificar. Então, se ela fizer um resumo ou se ela fizer algum comentário, pronto, digamos que ela faça um comentário sobre esse artigo lá no diário de bordo dela. Ela vai citar que esse artigo está lá na folha 3 da pasta de anexos. Pode ser que alguém tenha curiosidade e queira ler o artigo na íntegra, o material. Então, a pessoa vai lá, lê o diário de bordo, depois pode ter acesso à pasta de anexos e na folha 3, e ela vai localizar justamente o artigo completo, na íntegra, e consegue ter acesso a esse material. Ok? Então, essa é a funcionalidade da pasta de anexos. Então, é muito importante que todos esses materiais sejam guardados e arquivados aqui dentro. A pasta de anexos também ela pode ser utilizada como se fosse um caderno de campo ou portfólio de campo. Já imaginou? A pessoa vai para o campo para fazer coleta de material biológico, por exemplo, de plantas, de vegetais. Ela não vai sair colando essas folhas, né, desses materiais biológicos no caderno em si, lá no diário. Ela pode colar em uma folha à parte, avulsa, fazer a identificação dessa espécie, identificar a família, o gênero a qual pertence, a espécie, ou seja, dizer o nome científico dessa planta, por exemplo,
E esse material todo é guardado aqui, ó, dentro dessas folhinhas. Então ele acaba funcionando também como um caderno de campo. Mas isso depende muito do tipo de trabalho, ok? Então isso depende do tipo de trabalho, depende do tipo de pesquisa que está sendo desenvolvido e do material que está sendo organizado também. Neste caso aqui, serviria também com esse objetivo. Então é super simples, a pasta de anexos não tem muito segredo, é isso, tá? Esse é o objetivo principal, é arquivar esses materiais, a fim de que depois você consiga saber toda a história do seu trabalho, saber como é que ele foi pensado, como é que ele foi sendo construído ao longo do tempo, ok? Até a próxima aula, a gente se vê muito em breve. Tchau!